Jogadores do Vasco, estamos com vocês. Jogadores, estamos com vocês. Jogadores do Vasco, estamos com vocês. Jogadores do Vasco, estamos com vocês. Jogadores, estamos com vocês. Vamos em busca da classificação. Jogadores do Vasco, nós estamos com vocês. Jogadores do Vasco, nós estamos com vocês. Jogadores, estamos com vocês. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. É isso, as mulheres, a força feminina para apoiar o Vasco, porque hoje é dia de Vasco, bebê. O Vasco joga hoje, 9h30 da noite, pela partida da volta em São Januário, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. A gente sabe que a última partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro não foi boa, pelo contrário, mas a gente sempre tem esperança que esse time possa melhorar e pode ser hoje contra o Defensa e Justiça. A gente está crendo que o Vasco possa fazer uma boa partida e sair de campo com a classificação. Lembrando que por conta do placar em 1-1 na Argentina, o Vasco precisa apenas de um 0-0 para ficar com a vaga. Outro 1-1 vai para os pênaltis e de 2-2 para cima em relação ao empate, a vaga é do time argentino. Quem vencer fica com a vaga nas quartas de final da competição. Mas como é o confronto e como é o histórico do Vasco contra times argentinos? Eu vou trazer aqui números e todos os dados para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Em toda a sua história, o Vasco enfrentou 19 clubes argentinos. São 77 jogos no total. 26 vitórias, 28 empates, 23 derrotas. Nos torneios mais importantes do continente, na Libertadores da América, por exemplo, são 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Na Mercosul, também 10 jogos, mas são 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Na Copa Sul-Americana são 3 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. Na Supercopa dos Campeões da Libertadores, 2 partidas e 2 derrotas. E no Sul-Americano de 48, o Vasco jogou apenas um jogo, 0-0 com o River Plate, ou seja, um empate, mas ficou com o título por ter feito a melhor campanha dessa competição. Ou seja, o confronto do Vasco contra times sul-americanos é muito equilibrado, mas tomara que a gente saia de campo hoje com a classificação. E o time do Vasco? O Flávio Dias trouxe ontem à noite no AVNews, o card está passando aqui em cima, a confirmação da liberação dos 3 jogadores que estavam com Covid-19. Fernando Miguel, Thales Magno e o Erley. Ainda tem a volta de Pikachu, que estava suspenso contra o Ceará. E mesmo assim, esses 4 jogadores não devem ser titular na partida de hoje para buscar a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. O time que deve entrar em campo deve ser o seguinte: Lucão no gol, os 3 zagueiros, Miranda, Marcelo Alves e Leandro Castan, Léo Matos na lateral direita, Andrei, Léo Gil, Benítez e Henrique na ala esquerda, até porque o time precisa de um jogador mais defensivo. E no ataque, Gustavo Torres e Ribamar. E o técnico Ricardo Sapinto também deve estar na beira do gramado, empurrando o time e comandando a equipe em busca dessa classificação. E como eu disse ontem no Bom Dia Gigante, o card também está passando aqui em cima, eu falei sobre o que representa essa classificação do Vasco para as quartas de final da Sul-Americana em relação a vários assuntos. Mas faltou um detalhe: será que essa classificação
pode motivar a equipe em busca de sair de lá de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro? Eu fiz essa pergunta para dois grandes convidados que eu vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante. O primeiro, o jornalista torcedor do canal Sobre Vasco, Felipe Tiru, e também o ex-lateral do Vasco, Maricá, campeoníssimo pelo Vasco. Os dois vão falar sobre esse assunto agora para você ligado no Bom Dia Gigante. Bom dia, amigos do Atenção Vascaíno, Felipe Tiru, do Sobre Vasco, de volta na área aí para responder, né, qual seria o grande benefício de uma classificação do Vasco para a próxima fase aí da Sul-Americana. Cara, eu acho que o mais importante de uma classificação, de preferência, né, com o Vasco fazendo uma grande atuação, é levantar a moral da tropa, levantar a moral tanto do elenco quanto da torcida, né? A gente está precisando aí, estamos vindo aí de muitas notícias ruins, estamos numa fase terrível, eu tenho sentido muito abatimento do grupo, a gente tem visto isso nos jogos, e da torcida também. Muita gente, cara, já jogando a toalha, né? Não dá para aceitar esse tipo de não dá para aceitar não, assim, a gente não pode, né, ficar com esse tipo de postura. Então, eu acredito que uma classificação para uma próxima fase pode, fora o incentivo financeiro que vem, né, pode também ajudar a levantar aí a moral da tropa. Os jogadores podem voltar a sentir mais confiança no seu futebol, de que dá sim para apresentar um futebol melhor, e a torcida, né, por consequência, também comprar essa briga aí. Vão ser jogos difíceis daqui até o final da temporada, mas a gente não pode perder o pique. Beleza? É isso que eu tinha para dizer por hoje. Muito obrigado pelo espaço aí novamente. Bora, Vascão! Alô pessoal, aqui quem fala é o Maricá. Queria mandar um abraço a todos aí do canal Atenção Vascaínos. Tava pensando, né, como vai ser importante, né, esse jogo do Vasco contra o Defensa e Justiça, né, pra gente, né, a gente conseguir um resultado positivo, conseguir a classificação, né. O Vasco não está vindo bem no Brasileiro, então uma vitória vai ser muito importante, essa classificação, onde a gente possa, né, retomar no Brasileiro com confiança. Eu que passei, né, por grandes jogos, a gente sabe que o atleta precisa ter confiança para jogar. Então essa vitória vai ser muito importante, que a gente possa, né, conseguir a classificação. Vou estar aqui na torcida. Sei que a gente está passando por um momento delicado, né, mas eu peço o apoio da torcida. Pena que a gente não pode estar junto, né, torcendo dentro do estádio, né, dentro do nosso caldeirão, né, que é São Januário, onde a gente conseguiu muitos resultados, né, com a força da torcida, né, que nos incentiva o tempo todo. Então eu espero que o Vasco possa fazer uma grande partida, que saia, né, vitorioso, que a gente possa trazer essa classificação, que vai ser muito importante para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Tá bom? E alguns torcedores do Vasco estiveram ontem na porta do CT, lá em Jacarepaguá, o CT do Almirante, para conversar com os jogadores. Você está vendo aí foto e também vídeos dessa manifestação. Os torcedores, em princípio, tiveram uma manifestação pacífica, não há relatos de nenhuma violência, mas conversaram com os jogadores. Por exemplo, Felipe Bastos, Leandro Castan, o próprio Fernando Miguel, Henrique, Pikachu e até os mais jovens como Thales Magno, Lucas Santos, Thiago Reis e Marcelo Alves. Não foi relatado nenhum tipo de violência, mas os torcedores exigiram empenho do Vasco nas próximas partidas, principalmente na partida de hoje pela Copa Sul-Americana. Parece que os jogadores entenderam o recado e a gente espera que o time possa mostrar empenho na partida, principalmente de hoje, para buscar essa classificação na Sul-Americana, que será muito importante. Mesmo com a volta de Fernando Miguel após se recuperar de Covid-19, o jovem goleiro Lucão deve ser o titular na partida de hoje contra o Defensa e Justiça, até por conta do ritmo de jogo e ser uma partida decisiva. E o preparador de goleiros do Vasco, o ídolo Carlos Germano, elogiou muito o jovem goleiro Lucão, inclusive nessa entrevista que ele deu ao Instagram da torcedora Iana Gomes do projeto Bendito Seja o Futebol. Confere só o que falou Carlos Germano sobre o Lucão. O Lucão anda numa das gratas surpresas
Isso a gente já sabia porque a gente acompanha o menino da base desde de novo, né? Eu, na primeira vez que eu fui treinador de goleiro no Vasco, eu já via o Lucão com 12, 13 anos jogando, a gente já surpreendia com essa maturidade. E no profissional do Vasco, o Lucão é um dos meninos, tanto o Lucão como o Alexander, e agora o Fintman, né, que está jogando no Sub-20, são garotos que a gente está tendo o maior carinho possível, porque eu não vejo de outra forma. Eu acho que tem que ser dessa forma, porque a gente bate numa tecla. O Acácio hoje é nosso coordenador de goleiro, o Acácio, nosso querido Acácio. Eu converso muito com o Acácio sobre isso. A gente precisa, porque desde que o Elton saiu, o Vasco não revelou mais nenhum menino, e isso já fazem 20 anos. 18 anos. O Elton saiu do Vasco em 2002. A gente tem 18 anos que a gente não revela um menino formado na base do Vasco. E hoje a gente tem 3 nomes. Tem o Lucão, o Alexander e o Fitman, que ainda é sub-20, mas daqui a pouco vai estar com a gente aí. E o Lucão está seguindo um bom caminho. Entendeu? Ele já tá dentro das suas apresentações, criando uma dúvida para o torcedor vascaíno e uma noção e uma sensação de, como que eu posso, de tranquilidade muito grande para o torcedor vascaíno. Isso é legal, isso é legal. Então toda essa garotada, o Thales, o Vinícius, toda essa garotada, quer dizer, o Lucão é um nome que eu aposto muito em relação a, lógico, se não sair antes para nenhum outro clube, né, para fora, é um nome que a gente aposta bastante para ficar aí durante 10 anos vestindo a camisa do Vasco. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Se o Vasco passar pelo Defensa e Justiça para a próxima fase da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Bahia nas quartas de final. E olha, esses jogos ainda não têm datas confirmadas, mas o Vasco já sabe que se passar, vai enfrentar o Bahia, primeiro jogo em Salvador e o segundo jogo em São Januário por conta dos critérios da Conmebol. E a CBF mudou a data do jogo Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Antes seria na segunda-feira, dia 14, às 8 horas da noite. Agora passou para um dia anterior, no domingo, dia 13, 8h30 da noite, o jogo será realizado em São Januário. E para encerrar esse quadro, você está vendo aí fotos, o ídolo Giovani foi homenageado ontem no Espírito Santo. Capixaba, ele agora faz parte da Calçada da Fama do Estado, no ginásio Paulo Variante Pimenta, em Vitória, no Espírito Santo. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, como hoje é quinta-feira, dia de jogo do Vasco, também é dia de TBT, e a gente relembra aqui uma classificação heróica do Vasco num torneio sul-americano e contra um adversário argentino. O ano 2000, Copa Mercosul, quartas de final dessa competição, o Vasco enfrentava o Rosário Central. No primeiro jogo, em São Januário, o Vasco venceu por 1-0. Com esse golaço aí do Juninho Paulista, muito comemorado em São Januário, o Vasco venceu a partida por 1-0. Já no jogo da volta, uma partida muito equilibrada em Buenos Aires, muita pressão, e o Vasco também perdeu por 1-0, com um gol aos 45 minutos, marcado pelo zagueiro Dias de cabeça, uma falha da defesa, 1-0 Rosário Central. E aí, fomos para os pênaltis. Depois de muita pressão, logo na primeira cobrança, o jovem goleiro Elton fez um defesaço na cobrança de Vespa, e aí o Vasco já saía na frente. Pelo lado do Vasco, Romário, Jorginho Paulista, Viola, e o reizinho Juninho Pernambucano batendo a última cobrança e fechando assim a classificação para o Vasco para as semifinais da Copa Mercosul 2000, onde o Vasco enfrentaria o River Plate, mas essa é outra história que a gente vai contar aqui em um TBT mais pra frente.
O Vasco conseguiu uma classificação suada, heróica e muito tensa. Tomara que hoje consiga a classificação, mas menos nervosa de como foi essa de 2000. A gente torce para que o Vasco consiga a classificação hoje contra o Defensa e Justiça, porque vai deixar o torcedor um pouco mais tranquilo e, quem sabe, com o sonho de conquistar a Copa Sul-Americana dessa temporada. É isso, torcedor do Vasco. Como disseram as meninas na abertura desse Bom Dia Gigante, jogadores do Vasco, a gente acredita em vocês. Se empenhem em campo e busquem essa classificação hoje, porque vai motivar o torcedor e com certeza o time em buscar sair também da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acredito numa classificação do Vasco hoje. E você? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, dá o like é muito importante. E faz o seguinte também, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E também você que chegou até aqui, viu o vídeo e ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, se inscreva aqui embaixo e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E hoje, durante o dia, a gente vai informar tudo o que você possa saber desse jogo Vasco Defensa e Justiça pelas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente também dá muita informação por lá e tem também nosso segundo canal, o Ave Mais, com muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Ótima quinta-feira para vocês, se Deus quiser, com vitória. Mais tarde, 8h45 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente volta com o nosso pré-jogo e quem sabe, depois da partida, comemorar com vocês no nosso pós-jogo, logo depois que a partida finalizar e o Vasco conseguir essa classificação. Tamo junto, galera! Ótimo dia para vocês, cabeça erguida, confiança, porque o Vasco vai nos dar essa alegria hoje. Grande abraço, galera! Fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!